Olá, boa noite. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação que eu abro os trabalhos dessa noite, da segunda mesa, da terceira semana das licenciaturas, projeto de extensão do IFIX, FRJ, coordenado pela minha querida Damires França, com quem tenho o prazer de trabalhar no IFIX como técnica em assuntos educacionais. Agradeço pela presença de vocês, agradeço pela presença dos ouvintes, de todos que vão compor esse debate aqui esta noite. Meu nome é Denise Andrade, eu tenho toda a minha formação na UFRJ, trabalho na UFRJ, fiz licenciatura, então é com grande carinho mesmo que integro essa equipe e agradeço, além de vocês, também aos estudantes, extensionistas que estão aqui nos dando todo o suporte, todo o apoio, Patrícia Cerqueira, Isabel Uchoa, para quem eu vou passar agora a palavra. Isabel, com você. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos à segunda mesa da terceira semana de licenciaturas. Eu sou Isabel Uchoa, sou graduanda em Ciências Sociais na UFRJ e também sou extensionista aqui na semana de licenciaturas. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos coordenadores e a todos os extensionistas que estão no suporte técnico, né, porque sem eles esse evento não estaria acontecendo. Também gostaria de agradecer a Patrícia Cerqueira, ela é minha dupla hoje. Ela também é graduanda aqui na UFRJ em Ciências Sociais. E ela vai estar na mediação do chat e também no apoio técnico hoje. As perguntas elas podem ser feitas pelo chat, e aí a Patrícia vai reunir e a gente vai poder abrir para o debate com os palestrantes, tá? E é com muita alegria que hoje daremos início ao segundo dia da terceira semana de licenciaturas. E o tema da mesa de hoje é Educação e Saúde Mental no Cotidiano Escolar, e é coordenado pela professora Denise Andrade. A nossa primeira mesa de debate segunda mesa de debate da terceira semana, nós contaremos com os seguintes convidados, né? Com a Camille Butter, perdão se eu pronunciei o nome errado. Ela é professora de Sociologia e técnica em Atenção Psicossocial na Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador, CPST na UFRJ. Segunda convidada é a Clarice César Cabral, ela é psicóloga, mestre em Atenção Psicossocial e integrante da equipe do Programa de Atenção à Saúde Mental do Estudante, PROESM, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e PUB. Terceiro palestrante é o Francisco José Coelho, ele é professor, docente da SEDUC RJ, doutor em ensino de Biociências e Saúde pelo IAC Fiocruz, também é pesquisador em Educação sobre Drogas no GIESA, perdão se eu pronunciei errado, o UERJ, o UFRJ, e no GPED, o UERJ. Ele é coordenador pedagógico do projeto de extensão Deseja. O último palestrante é o Leandro Pacheco. Ele é psicólogo pela UERJ, bacharel em Direito pela UFO, mestre em Atenção Psicossocial pelo IPUB, UFRJ, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e trabalhador do CAPS Carim, IPUB UFRJ, e membro da Frente Samira do CAPS. Gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes aqui hoje da mesa, que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje, agregando tanto sobre esse tema tão importante. E também gostaria de agradecer a todos que estão aqui como ouvintes para participar desse debate. Esse evento é muito importante para os alunos de licenciatura, para trazer tantos esses debates que não são geralmente são abordados tão profundamente na sala de aula. Sendo assim, eu vou passar a palavra para a primeira palestrante de hoje, a Camille Butter. Boa noite, gente, a todo mundo. Primeiro eu queria agradecer a Damires pelo convite. Tem algumas pessoas conhecidas minhas aqui, do trabalho, do dia a dia. Mas é isso. Então, gente, eu fiquei feliz com o convite. Quando a Damires falou que era a semana da licenciatura, eu falei, que legal, porque eu sou formada em licenciatura em Ciências Sociais no IFIX, né? Lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, né? E aí eu fiquei super animada, eu falei, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu posso contribuir com a mesa?
E aí ela falou, não, tem tudo a ver, você pode falar do seu trabalho atual na UFRJ, pode falar sobre a sua trajetória, e aí eu falei, acho que vai ser legal, sim, a contribuição. Eu entrei no IFIX, no bacharelado, na verdade, né? Vou começar bem do princípiozinho. Eu entrei no bacharelado em 2010, 2010. E eu gostava muito do curso, estava muito feliz no curso, gostava das matérias, das disciplinas e tal. Mas eu lembro que em certo momento eu fiquei preocupada, pensando que não sabia mais se queria fazer mestrado, doutorado, e o bacharelado em ciências sociais, ele tem muito a ver com isso, né? Pelo menos com as pessoas que conversei na época, né? Que me falaram isso. E aí, e também tinha uma outra coisa, isso é uma crítica, tá? O bacharelado em ciências sociais no IFI, o horário é muito complicado, ele é integral, então assim, eu tinha matéria de manhã e à tarde, então para mim era muito difícil, porque eu precisava trabalhar e era muito complicado, né? Mas isso aí lá no IFIX todo mundo já sabe, já escutou, né? E aí eu lembro que eu estava quase acabando o curso de bacharelado, faltava um ano, e aí abriu um processo de mudança de curso. Para quem não sabe, o curso de Ciências Sociais no IFIX, ele é separado, né? A licenciatura é separada do bacharelado. Então, se você quiser as duas, posso chamar modalidade? Eu não sei, acho que é. Qualquer coisa me corrijam se eu falar alguma coisa errada, gente. Denise pode corrigir. E aí você tem que fazer um vestibular novamente. Mas aí abriu um processo de mudança de curso e eu fui para a licenciatura. E aí eu fui muito feliz na licenciatura, também porque era um curso à noite, então me propiciava trabalhar, eu não tinha condição de ficar só com a bolsa de pesquisa, para mim era muito complicado, na época não dava mesmo, né? Eu queria muito, mas não consegui. E aí fui para a licenciatura e fui muito feliz e tal. E aí eu me lembro que eu estou contando um pouquinho da minha trajetória para chegar na questão da saúde mental, tá, gente? Não estou só falando da minha vida, não. E aí eu lembro que em 2016 eu já tinha inclusive feito concurso para o SEDUC, para professora de sociologia e tal. E aí em 2016 surgiu uma medida provisória que eu não vou lembrar o nome, que tirou a sociologia como disciplina obrigatória já em 2016, mas ela só foi efetivada com a lei em 2017, que eu erradamente não anotei o nome da lei aqui. E aí eu fiquei assim, super deprimida, foi muito pesado, assim, foi muito difícil para mim na época, muito. De eu achar que tinha feito tudo errado, eu falei, meu Deus do céu, eu devia ter ficado no bacharelado e insistido num mestrado, doutorado, uma pesquisa, e foi muito, muito, muito difícil para mim continuar, sabe? Terminar a licenciatura para mim foi muito difícil, porque a licenciatura em Ciências Sociais é um curso que, assim, você se forma como professor de sociologia, né? Você pode até fazer um mestrado e um doutorado também, mas você é professor. E aí eu fiquei super deprimida, eu falei, ai, ninguém vai mais contratar professor de sociologia, o que eu vou fazer da minha vida? Esses problemas que alguns alunos viveram junto comigo à época, né? Foi bem complicado, bem complicado. Mas aí eu insisti, concluí o curso e tal. E até hoje eu estou esperando esse concurso do Estado, porque ele ficou congelado, né, por conta da crise, né, que teve no Estado. E eu foi congelado. Bom, e aí, com isso, na minha trajetória profissional, eu fui trabalhar em escola, eu fiquei quase um ano numa escola particular, no Leblon, como estagiária, como se fosse auxiliar de turma, né? E eu lembro que foi uma experiência muito interessante. Na verdade, assim, eu estagiei nessa escola no Leblon, quase um ano. E 2 anos depois eu fui trabalhar numa escola pública, como agente de apoio à educação especial, né?
E assim, eu estou falando isso para a gente poder falar um pouco assim sobre a diferença, né, na questão do apoio à saúde mental dos alunos. Se a gente fizer uma comparação com a escola do Leblon, que eu trabalhei, e com a escola pública que eu trabalhei como agente de apoio à educação especial. E eu lembro que na escola particular do Leblon, a gente tinha todo um apoio da direção, dos alunos, dos pais, principalmente, dos pais. Assim, era um trabalho bem assim, como é que eu posso dizer? Era multi, sabe? Todo mundo se ajudava, era importante esse olhar, né? E aí eu lembro que quando eu saí dessa escola, e aí eu fui convocada para trabalhar no município, numa escola no município, em 2018. E eu fiquei lá, foi até pouco tempo, mas foi um trabalho maravilhoso, assim, eu amava muito trabalhar lá. Fui trabalhar como agente de apoio à educação especial, não sei se vocês conhecem esse cargo, se todo mundo conhece. É como se fosse um mediador, só que da escola pública, né? Só que o que acontece? É um cargo que ele é um cargo de nível médio. Então, assim, por um acaso, tem até uma pessoa falando aqui que foi estagiária. Por um acaso, eu sou formada em licenciatura, então eu tinha um conhecimento pedagógico, eu tinha um conhecimento didático, mas muita gente, a maioria, não tem nenhum conhecimento, né? Então, você chega na escola, e aí eu lembro que a diretora foi conversar comigo, e ela veio falar, ela falou, nossa, graças a Deus você chegou, a gente já estava desesperado e tal. E aí eu não tinha também muito conhecimento em trabalho com aluno, nem com saúde mental, nem nada. Eu estou falando em saúde mental porque tem todo atravessa, né? Os assuntos se atravessam, né? Eu fui trabalhar com alunos que já tinham um diagnóstico fechado, mas a questão atravessava a saúde mental também. E aí eu lembro que a diretora veio falar comigo e ela falou, olha, Camille, vamos conversar e tal, graças a Deus você chegou. E aí eu falei, tá, eu vou ficar com um aluno à tarde, um aluno à noite, né? Assim, ainda tem isso, é um cargo que são 40 horas semanais, um salário baixíssimo, mas eu super topei na época. Foi uma experiência única e muito importante na minha vida de verdade. E aí ela falou assim, não, olha, a gente tem uma lista de alunos aqui. Ela falou assim, e eu falei assim, como é que eu vou atender todos esses alunos? Aí ela falou assim, você vai atender por prioridade. Fulano em primeiro lugar, se ele não tiver, você vai para a turma 601, se ele não tiver, você vai para 702, se o da 702 não tiver, você vai para da 901, e era assim, e aí ela sentou e ela começou a conversar comigo, ela, olha, o que você entende de diagnóstico vocês imaginam isso, né, gente? Eu não sou médica, eu não sou psicóloga. E aí ela jogou isso assim e eu falei, calma, eu vou te ajudar. E aí ela falou, olha, temos um aluno com autismo grave, a gente tem um aluno com paralisia cerebral, a gente tem um aluno com TDAH, a gente são vários alunos. E você vai atender por ordem de prioridade. E aí eu lembro que eu falei assim, tá bom, vamos lá. E aí chegava na escola, turmas assim, muito lotadas, muito cheias, e eu sempre acompanhando o meu aluno, né, o aluno que já tinha um diagnóstico. Eu tinha sempre que atender um aluno, acompanhar um aluno que já tinha um diagnóstico, né. E aí eu lembro que quando eu comecei a acompanhar esses alunos, é impossível você simplesmente olhar só para esse aluno, né? Você não dá, você não consegue. E aí você começa a perceber que outros alunos também têm dificuldades assim que não foram assim, não foram diagnosticadas e talvez não sejam diagnosticadas, né? Porque nem tudo é uma questão de um diagnóstico formal. Claro que assim, eu não tô computando aí paralisia cerebral, um autismo, essas são outras coisas, né? Tô falando de alunos que tinham questões de ansiedade, questões
complexas de trabalho em sala de aula, né? Eu lembro que tinha um aluno na turma que eu sempre ficava de olho nele, era uma turma, assim, na minha época a gente chamava de CA. Eu nem sei o que a gente fala hoje, gente. Tipo, o primeiro ano, talvez, uma coisa assim, né? Por aí. E aí eu lembro que a gente estava no final do ano e o menino não conseguia escrever o nome dele, né? Não conseguia escrever o nome dele. E aí eu fui conversar com a professora, eu falei... professora, olha, o fulano, ele não consegue escrever o nome, o que a gente poderia fazer para ele? Aí ela falou assim para mim, ela falou, olha, não tem como, assim, os pais dele são analfabetos e, assim, não tem como a gente fazer um trabalho a essa altura do campeonato e tal, provavelmente ele vai repetir de ano. E eu fiquei assim, gente... Ah, que legal, alguém tá falando aqui que foi estagiário em 2018, que legal. E aí eu fiquei super assim, eu lembro que eu fiquei nervosa, eu fiquei super preocupada com os alunos, eu falei, gente, eu queria ajudar todo mundo, era muito complicado, e assim, e eram casos assim, vocês imaginam, uma escola pública, não era uma escola pública localizada numa região assim complicada, era uma escola pública no Grajaú, inclusive, mas tinham casos muito complicados de violência, assim, violência doméstica, de violência assim no ambiente em que eles viviam, assim, coisas assim muito pesadas. E assim, a minha irmã é psicóloga, e aí eu lembro que tinha um caso assim que eu fiquei assim tão em choque, que eu fiquei desesperada. E eu fui conversar com a diretora e eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa com esse aluno, pelo amor de Deus. Aí ela falou assim, não, mas não tem o que fazer, porque não tem psicólogo, porque não tem apoio dos pais, porque não tem... E eu fiquei assim, gente, foi muito difícil, muito difícil. E aí eu lembro que eu conversei, mas eu falei, olha, se eu conversar com a minha irmã e ela puder vir atender esse aluno aqui na escola, tem problema? Ela falou, não, ela pode vir como voluntária, né? A gente pode enviar um aviso para a prefeitura e ela pode entrar como voluntária. E aí foi isso que aconteceu. A minha irmã ficou atendendo esse aluno durante um tempo. Foi bem complicado e é só para dizer isso, que assim, que a questão da saúde mental, ela atravessa várias questões, tinha muito problema, assim, muitos problemas assim, de bullying, né? E assim, fazendo uma comparação, né, com a escola do Leblon, que era uma escola assim, de uma elite, uma área muito nobre no Leblon, onde assim, os alunos eles eram eles tinham uma assistência ali completa, sabe? Era bem... A gente não precisava nem fazer muitos movimentos pelos alunos, né? Porque os pais podiam estar ali, né? Eu não estou dizendo que os pais... Claro que os pais, esses pais da escola pública que não estavam presentes, não estavam porque não podiam estar, né? Não era porque não queriam, não era. E eu lembro que foi bem complicado, foi bem difícil e tal. E aí foi esse trabalho que eu fiz na escola. E aí logo depois que eu fiz esse trabalho na escola, eu fui convocada para a UFRJ. Na verdade, eu fiquei pouquíssimo tempo no... Tô até vendo aqui se eu tô atravessando o tempo. Quando eu estava na escola pública, eu fui convocada para a UFRJ. E aí eu não tinha nem como pensar duas vezes. Nossa, e quando eu fui conversar com a diretora, ela chorou. Foi assim, uma coisa assim, ela ficou desesperada. Coisas, né? Assim, na verdade, eu fazia o trabalho que na verdade deveria ter pelo menos mais 5 pessoas, né? 5 agentes de apoio para fazer esse trabalho. E era bem complicado, bem difícil. E aí eu fui convocada para a UFRJ, e hoje em dia eu trabalho na UFRJ como técnica em atenção psicossocial, né? Eu já trabalhei com um banco de dados da SAPES, não sei se todo mundo conhece a SAPES, que é a Seção de Atenção Psicossocial. E hoje em dia eu trabalho na SEAT. E é isso, é um trabalho bem diferente, né, da escola, mas é um trabalho assim que tem relação direta com a saúde mental, né? E é isso, gente. Eu tô achando que eu tô com tempo ainda, não tô, já não sei mais o que eu tô. Então, eu vou agora passar a palavra para o próximo palestrante. Obrigada, Camille. Nada, gente. Obrigada eu. Desculpa se eu falei tudo meio corrido, Não, desculpa. que isso, foi Foi ótimo. Muito ótimo, obrigada. Camille. Nada.
Agora eu vou passar a palavra para a palestrante Clarice César Cabral. Obrigada. Então, boa noite a todas e todos que estão aqui hoje. Queria agradecer a Damires pelo convite para estar aqui hoje, a Denise por estar aqui também, coordenando a mesa, e o resto da equipe da Semana das Licenciaturas, assim, que tem trazido temas super importantes. Eu vi das outras mesas também que vão acontecer outros dias enfim, eu acho que são questões aí atuais e questões realmente que atravessam o cotidiano escolar e o cotidiano universitário também, né? Eu sou Clarice Cabral, eu sou psicóloga, também formada pela UFRJ. Atualmente eu trabalho no Instituto de Psiquiatria e dentro do Instituto de Psiquiatria eu faço parte da equipe do PROASME, que é o Programa de Atenção à Saúde Mental do Estudante Universitário. Então, assim, só para contextualizar a minha fala, né, a minha fala está circunscrita às questões de saúde mental dos estudantes e das estudantes da universidade. Quando eu tenho uma trajetória no campo da saúde mental, né, eu me formei há muitos anos atrás, depois eu fiz residência em saúde mental. E quando eu entrei na UFRJ, eu tinha uma trajetória muito longa, assim, de trabalho na saúde mental, trabalhando em centro de atenção psicossocial, trabalhando com residências terapêuticas, né, trabalhando no campo da saúde mental, assim, mais especificamente, né, com pacientes graves, pacientes psicóticos, que foi um pouco a tônica da minha formação. Quando eu entrei para a UFRJ, eu fui chamada e fui lotada na Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, na PR7. E dentro da PR7 eu fui trabalhar na divisão de saúde do estudante, a DISAI. Eu não sei se todos aqui conhecem o trabalho da DISAI. Então, eu fiquei um pouco mais de um ano trabalhando na DISAI, numa época que a gente estava iniciando um trabalho novo. Então, assim, foi um prazer, assim, para mim, na DISAI, poder chegar e implantar um tipo de trabalho que era, de fato, um trabalho de acolhimento em saúde mental para estudante, assim, um pouco diferente do que vinha sendo feito até então. Né? A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis é uma pró-reitoria relativamente recente, né? Acho que é a mais nova das pró-reitorias. E antes, o trabalho de atenção à saúde mental do estudante, ele estava organizado como um trabalho de consultas individuais, né? Consultas psicológicas individuais, com um psiquiatra que era do IPUB ali, de referência para isso. E, assim, para resumir, aos poucos isso foi se transformando. Então, quando eu chego na DISAI em 2018, primeiro um susto para mim, né? Porque era muito diferente da minha experiência, do que eu vinha tendo até então. Mas depois foi um prazer muito grande de estar ali, né? De poder pensar a questão da saúde mental e estruturar a questão da saúde mental dentro da universidade a partir de uma direção que já é um pouco o que a gente propõe na rede de atenção psicossocial do SUS, né? Que é uma atenção à saúde mental não focada na medicalização, na patologização, das pessoas, né, dos estudantes, não entendendo que as queixas em saúde mental estão sempre relativas a alguma patologia, que devem ser tratadas, que devem ser medicadas, mas que as queixas têm a ver com o contexto, né, e que é preciso pensar essa questão da saúde mental de uma forma mais ampla, onde a comunidade universitária possa discutir, possa incluir essa questão da saúde mental como algo que faz parte do seu cotidiano. Então, assim,
essa nova forma, né, de pensar e de acolher os estudantes universitários, ela veio a partir de uma pesquisa feita no IPUB pela professora Núria, pela Andréia Villanova e outras, Leonardo Velasco, outras pessoas que eram lá do IPUB na época. Eu ainda não tinha chegado nessa época na universidade. E essa pesquisa observou que era preciso... Bom, deixa eu voltar só um pouquinho. O que aconteceu? Em algum momento, um pouco antes de eu chegar, em 2017, parece, o IPUB foi chamado a pensar essa questão da saúde mental do estudante também. Então, abriu-se no IPUB como se fosse um acolhimento para os estudantes da universidade. E aí, assim, no primeiro dia que abriu, assim, que o IPUB começou a oferecer vaga para estudante, chegou, assim, aquele ônibus interno da universidade, né, pelo que a Andréia e a Núria contam, era o ônibus interno da universidade lotado de estudante, assim, para pedir consulta psiquiátrica e consulta psicológica. E aí, assim, ao longo do tempo, né, as pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho começaram a se debruçar sobre que demanda era essa, o que esses estudantes estavam vindo buscar, quais eram as questões que envolvia isso, né? E a partir daí que se pensou numa estruturação para acolher essa demanda em saúde mental de uma forma diferente. E o primeiro ponto foi tirar esse acolhimento de dentro de um hospital psiquiátrico, né? Colocar esse acolhimento, essa primeira escuta desse estudante atrelado à Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, né? Porque entende-se que essa queixa dos estudantes tem a ver com outras questões que envolvem a vida universitária, a entrada na universidade, esse período, né, da juventude. Então, por isso, essa porta de entrada foi, digamos assim, deslocada para a divisão de saúde do estudante, que pode fazer uma escuta disso, que vai para além até das questões de saúde mental, né, que envolve outras questões de saúde também. Então, foi nesse momento que eu entro no trabalho, assim, isso foi muito importante para mim, porque eu acho que deu uma visão ampla da universidade, deu uma visão ampla, assim, de como a universidade, assim, em alguns aspectos, né, é adoecedora, sim, né, a partir dessa relação que se estabelece com essa juventude. Então, assim, eu não vou apresentar um PowerPoint, porque acho que pode ficar um pouco maçante, então eu vou tentar conversar um pouquinho, assim, sobre o que a gente identificou, assim, né, com essa população de jovens. Então, a primeira coisa, assim, que quando a gente está falando da saúde mental do estudante universitário, a gente está falando, na maioria das vezes, né, de uma população de jovens, porque a maioria da população discente das universidades, ela é jovem, ela tem ali mais ou menos entre 15 e 29 anos, né, e a gente sabe que a juventude é uma fase, assim, normalmente marcada por incertezas, né, por crises existenciais, que são que pode ou não culminar em alguma crise ou alguma acentuação de conflitos, né, de ordem psicológica. E também a juventude, em relação aos transtornos mentais mais graves, normalmente é na época da juventude que eles aparecem, assim, pela primeira vez. Então, a gente está falando de uma juventude que ela está se deparando com alguns desafios aí, enquanto está na vida universitária, né? Então, assim, muitas vezes tem a questão da saída da casa dos pais, né? A questão da escolha profissional, há um novo tipo de vida acadêmica, acho que principalmente, né? A gente tem muitos estudantes universitários que saem de um ambiente mais protegido, digamos assim, que é o ambiente escolar, e entra para um ambiente universitário onde ele é convocado a ter mais autonomia, né, na sua vida acadêmica. Em alguns cursos isso é mais
isso é mais evidente do que em outros, né? Eu lembro, assim, de uma atividade que eu fiz até aí no IFIX, que tinha alguns estudantes de filosofia que falavam muito dessa questão, por exemplo, do curso de filosofia da UFRJ ser um curso muito livre, muito aberto. E o fato de não ter uma grade curricular, isso deixava as pessoas completamente perdidas, assim, completamente sem saber como montar a sua própria grade, e muito angustiadas com isso. Outra questão que aparecia muito no IFIX também era a questão da escrita acadêmica, né, de pessoas que acabam de sair de um ensino médio e são já convocadas a escrever e a articular teorias e até uma escrita acadêmica. Isso é uma questão que angustiava muito. E aí as faculdades de exatas vão ter outras questões, as faculdades biomédicas outras questões, mas assim, todas muito ligadas a essa exigência e essa necessidade de autonomia que vem no momento também que os jovens estão vivendo outras questões, assim, muitos precisam trabalhar, né, muitos precisam também ter mais autonomia em casa, assim, de estar morando em república, ou estar morando no alojamento, ou estar morando dividindo casa, e são todas essas outras questões envolvidas também. Né? Então, assim, tudo isso, de acordo com alguns estudos, mostram que os estudantes universitários às vezes apresentam uma taxa maior de sofrimento mental do que comparados com outros jovens da mesma idade, que não estão nessa mesma situação. O que eu quero dizer com isso? Assim, né? Que que a gente faz uma leitura dessa queixa em saúde mental, mas com todo esse contexto no entorno desse jovem, né? E é um contexto que ele não vai ser resolvido simplesmente por consultas psicológicas ou consultas psiquiátricas, né? É preciso um apoio mais amplo. Além disso, a gente teve na universidade pública uma mudança significativa do perfil do estudante universitário, né, depois do SISU, depois do Enem, né, que democratizou essa entrada na universidade. E pessoas antes que não tinham acesso à universidade passaram a ter. Né? E são pessoas que dependem de outros pilares, digamos assim, de um suporte maior para se manter na universidade, né? Porque entrar na universidade é um desafio e se manter na universidade se torna às vezes um desafio ainda maior do que a entrada na universidade, né? Então, a questão financeira para material, para o deslocamento, é uma dedicação de tempo também maior e nem todo mundo consegue ter isso com facilidade. Né? Então, assim, a gente começou a ter que lidar com muitos problemas relativos à permanência e à conclusão do curso nesse contexto. Então, assim, quando a gente fala em saúde mental do estudante universitário, assim, resumindo um pouco o que eu tenho falado até agora, né, a gente precisa ver que nessa queixa do estudante tem o seu contexto social, o seu contexto familiar, o seu contexto socioeconômico, né, e que ações em saúde mental, elas não envolvem apenas ações de atendimento psicológico e psiquiátrico, elas envolvem ações de suporte ao estudante, alojamento, né, alojamento não, moradia, residência estudantil, bolsas de permanência, né, apoio pedagógico, né, apoio social. Então, todas essas ações, né, entram como ações de saúde mental também para esse estudante. Então, é como se fosse, né, uma prevenção, digamos assim, né? O estudante precisa ter condições de estudar, precisa ter condições de vida, né? Precisa ter uma moradia decente, precisa ter dinheiro para se manter. Então, assim, tem inúmeras ações
dentro das políticas estudantis, que a gente também pode pensar como ações de saúde mental. Então, por isso fez todo sentido a gente abrir uma porta de entrada, um acolhimento estudantil que não fosse, a princípio, num serviço de saúde mental, que fosse o acolhimento estudantil dentro de uma pró-reitoria que pudesse enxergar esse estudante de uma forma mais integral e poder ter articulação com outras ações da universidade que pudessem dar apoio a esses e a essas estudantes. Bom, então, como eu disse, né, a vida acadêmica é uma vida estressante, é uma questão de se adaptar a novas situações, tem muitas dificuldades, né, que envolvem dificuldades também de relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos. Então, é comum a gente receber queixas de depressão, de perturbações no sono, de abuso de substâncias, né, no comportamento alimentar, ou comportamento impulsivo, como automutilação, tentativas de suicídio, né? Todo esse momento de crise, ele se apresenta assim de determinada forma, né? E é quando esse jovem vem pedir ajuda. Mas e aí, como é que a gente pensa nesse manejo, né, dessas situações de sofrimento? A gente entende que o sofrimento ele é parte da existência e da experiência de vida das pessoas também, né? Então, o que eu estou chamando assim de acolhimento inicial, na verdade é uma escuta inicial e um trabalho também para a gente localizar esse sofrimento, né? Onde é que se localiza esse sofrimento dos estudantes, e isso pode levar a uma abertura para um tratamento mais estrito sensu, né? Um tratamento psicológico ou um tratamento psiquiátrico, ou não, né? Ou é um jovem que tem condições e tem recursos para lidar com esse sofrimento e para lidar com esse momento de crise de uma outra forma, né? Se articulando, fazendo rede, fazendo laço, né? Entendendo que é necessário também um tempo de amadurecimento para organizar a vida de uma outra forma, né, nesse momento. Então, o tratamento em saúde mental, ele não pode ser nunca uma prescrição, né? Tem uma dimensão que é da escolha, né, desses jovens, e tem todo esse trabalho, primeiro, de desconstruir essa queixa como uma queixa patológica, como uma queixa que deve ser imediatamente... Clarice. Tá acabando, né, meu tempo? Eu tô olhando aqui agora, tem 3 minutinhos. Não, eu já tô encerrando. Tá bom. Como uma queixa que não necessariamente precisa ser medicada, né? Então, assim, eu vou usar meu último minuto assim para falar de 2 experiências que eu acho que são importantes. Uma experiência foi essa experiência que eu tive aí no IFIX, né? Que a gente propôs um grupo de acolhimento para os estudantes que estavam entrando na universidade, que foi um grupo que eu fiz com a Patrícia, que é lá aí das ciências sociais, né, que é pedagoga, e era um grupo para a gente ouvir essa experiência desses estudantes que estavam entrando na universidade e que traziam experiências completamente diferentes, né, em relação aonde moravam, como é que era essa saída de casa. Então, era uma escuta para uma construção de narrativas possíveis para esse jovem assim, na universidade. E uma outra experiência, aí já é uma experiência mais ligada à coordenação de orientação acadêmica, que, na verdade, não foi uma experiência que eu participei, mas eu acho que é interessante falar aqui, né, já que a gente está falando para uma turma de licenciatura.
Bom, vocês têm aí também a COA, né, que é a Coordenação de Orientação Acadêmica, todas as unidades têm. Na Faculdade de Letras, a gente recebia muito pedido, assim, de atendimento em saúde mental para a Faculdade de Letras, e a gente conseguiu fazer, na época da PR7, uma parceria muito bacana com a Faculdade de Letras. Então, a COA da Faculdade de Letras, ela abriu um espaço de acolhimento dentro da faculdade chamado Café com Letras. E era um acolhimento da equipe da COA com as estudantes que eram acompanhadas pela COA uma vez por mês de um encontro, né? De um encontro que se dava em grupo, que se trocava experiências, que um falava que os estudantes podiam falar das suas dificuldades, né, em grupo, e ali encontrar também algum apoio, né, que era um apoio pedagógico, mas também era um apoio social, um apoio afetivo, né? Então, assim, isso é um exemplo de um dispositivo que foi feito dentro de uma coordenação pedagógica, mas que também dava conta de inúmeras questões de saúde mental que se apresentavam. Bom, eu vou encerrar aqui e depois nas perguntas eu complemento o que eu tenho para falar. Tá bom? Boa noite, gente. Muito bom. Bem, eu queria relembrar para todo mundo que, caso já tenha algumas questões para a Camille ou para a Clarice, né, a respeito da vida acadêmica, até a própria Camille comentou sobre a própria dela, né, ou para todas as questões também que a Clarice abordou, podem botar as perguntas no chat, e elas estão sendo anotadas pela Patrícia, e depois no final de todas as palestras a gente vai trazer as perguntas para os palestrantes, tá bom? Agora eu vou chamar o Francisco José Coelho, por favor. Perdão, muito obrigada, Clarice. Tudo bom, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Legal? Sim, estamos ouvindo. Então, boa noite a todo mundo. Eu sou Francisco Coelho. Gostei do José, todo mundo esquece o José, né? Porque o Francisco é mais forte que o José, costuma ficar Francisco Coelho, né? Marcando, né? Então, boa noite a todo mundo, aos licenciandos, aos colegas e palestrantes, né? Camille, Isabel, Clarice, Leandro. Um prazer estar com vocês, agradeço a Denise e aos demais da equipe. Bom, eu fui ouvindo um pouco a fala dos colegas e fui assim mudando um pouquinho, né? Porque estamos sempre em transformação, né? E a mente, ela está sempre, né, borbulhando. E eu vou partir de um caminho próximo ao da Camille, né? Que é falar da licenciatura. Eu me lembro que eu terminei a licenciatura em 2003, né? Já tem um tempinho. E quando eu falava para as pessoas assim, você está estudando o que? Eu estou fazendo licenciatura. O pessoal falava assim, pô, licenciatura em biologia no meu caso, né? Pô, você vai fazer bacharelado? Pô, você vai dar aula? Eu falava, vou dar aula, qual é o problema, né? E ali naquele período, né, esse movimento da licenciatura ainda era muito rudimentar, né? Então, assim, poucas pessoas sequer sabiam o que era licenciatura. Quando elas tentavam se inscrever no antigo vestibular, elas tentavam assim, biologia, tem menos vaga, eu me inscrevo aqui. E ela nem cogitava se ela estava fazendo bacharelado ou licenciatura. Pelo menos na biologia, né? Acredito que em outras licenciaturas também. É diferente, por exemplo, da psicologia, acredito, porque acho que é mais forte a coisa do bacharelado, né? Da clínica. A licenciatura em psicologia, eu acho que começa a ter um escopo agora, né? Nessa última década, né? Mas antes as pessoas buscavam para quê? Para fazer o bacharelado. Então a ideia de graduação era bacharelado. Então, a licenciatura, a gente ainda está galgando, né, e começando esse movimento, principalmente depois de 2010, né, com todo esse movimento aí da formação de professores, né, plataforma Freire, uma série de investimentos aí da última década. Então, a gente tem hoje os cursos de licenciatura com um reconhecimento maior. Mas o curso de licenciatura ter um reconhecimento maior não significa que as pessoas que escolham a licenciatura, né, estejam buscando a licenciatura sabendo o que a licenciatura seja, né? E aí é exatamente esse ponto que eu quero partir, né, como a Camille colocou.
a licenciatura, né? Você tem a licença para quê? Para atuar no magistério, né? E isso é belíssimo, né? Muita gente acaba valorizando outras áreas, outras ideias e esquece do potencial que é o profissional de educação, sobretudo em relação a esse debate de saúde mental. O que é mente, o que é saúde? Então, uma colega colocou aqui no chat, né? Pô, é difícil definir saúde mental. É complexo, né? Porque isso é multifatorial. E eu vou recorrer lá à década de 90, quando a gente começa na OMS a desconstruir um pouco essa ideia de saúde física e começar, né, a pensar no... Bom, será que é só o físico que é saúde? Não. E a gente começa com a ideia que a mente está ligada à saúde. Bom, uma ideia recente? Não, isso daí é antigo, né? Há 300 anos antes de Cristo, diferentes pensadores, né, os filósofos, já tinham esse entendimento de que o corpo estando são, a mente está sã e vice-versa, né? Então, corpo e mente andam juntos, aí entra o conceito de alma, enfim. E aí hoje a gente tem esse entendimento de saúde física, mental, mas social também. Porque não adianta só a mente estar bem, o corpo fisicamente bem, mas você ter desequilíbrios externos que de alguma forma ou afetam o seu corpo ou a sua mente, né? É o que a gente chama de biopsicossocial. Então a gente tem o biológico, né? O psicológico, nossa mente, mas que essas relações do físico com a mente também estão galgadas em todas as relações que a gente tem ao redor, né? Então, do estresse com o vizinho, ao desentendimento com o professor na sala de aula, com o aborrecimento que eu tenho com a minha mãe. Então, é uma coisa do social que, de alguma forma, influencia seu psico e vai influenciar o seu físico. Então, para a gente entender o conceito de saúde, é importante entender o biopsicossocial, né? E entendendo que uma dimensão está interligada à outra. É a ideia de ser humano completo, né? Ser humano integral. E aí, as críticas à própria definição, porque o próprio conceito de saúde acaba sendo utopia, né? Inatingível, na perspectiva de que você sempre vai ter um conflito interno ou externo que vai alterar essa grande qualidade, né, de ter saúde. Então, hoje a gente tem usado nos estudos, sobretudo de educação e saúde, alguns têm até abdicado do termo saúde para falar em qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida vai dar todo esse panorama mais externo do social. E aí eu toco na famosa LDB, né? Que primeiro grande ponto da LDB é a formação para o mercado profissional, mas também para a convivência social. E é exatamente nesse ponto da convivência social, da convivência harmônica, que eu vou partir para a gente defender o que seja a qualidade de saúde na escola, né? Essa convivência harmoniosa. No momento em que o professor se aborrece, se estressa, cobra do aluno, o aluno tem um problema em casa e leva isso para a escola. A gente vive uma geração de grandes conflitos, né? E aí a gente pensar na mediação de conflitos. E aí entra o papel da licenciatura, né? O que é um curso de licenciatura? É um curso que prepara profissionais do magistério, né? E quando a gente tem as disciplinas de filosofia da educação, de sociologia da educação, de psicologia da educação, em primeira mão, isso se torna um pouco distante, né? Porque é um debate muito intelectual, né? Mas aos poucos, quando o professor vai tomando a experiência prática, entrando na sala de aula, ele vai entendendo um pouco desse debate, né? Então, agora eu entendo essa perspectiva de Rousseau, né? Dessa corrupção, né? Do sentimento, da humanidade. Aí eu começo a entender, poxa, como a Camille falou, vai para uma escola pública e você tem várias carências, né? E aí eu trago a perspectiva de Werneck também, de Vera Werneck, para falar sobre a educação e a sensibilidade. E aí uma questão que eu coloco para vocês. Até que ponto nós somos sensíveis com o outro? E até que ponto essa sensibilidade impacta na minha qualidade de vida? Né? A minha preocupação com o outro, a minha preocupação do local que eu estou, e aí falo da escola, né? Será que o professor vai à escola com esse pensamento social, com esse pensamento biopsicossocial? Vou mais a fundo. Será que ele se preocupa com a sua própria saúde? Porque, por vezes, o professor defende o discurso de se preocupar com a saúde do outro, com a saúde do aluno, mas ele é lacunoso na sua própria saúde. E eu estou falando da mente, da psique, da qualidade de vida. Exemplo, você levanta feliz e vai trabalhar e dá um sorriso quando você encontra os alunos, quando você encontra a equipe de limpeza, quando você encontra o seu diretor? Isso é um bom indicador para a gente começar a perceber
se as atitudes, né, se o que a gente faz no dia a dia, de fato, nos alimenta. Então, falando de licenciatura, a nossa profissão tem que nos alimentar, né? Eu costumo ser até um pouco utópico quando eu digo que a profissão da gente, ela tem que alimentar a gente no sentido de que as outras coisas devem sucumbir. Então, quando você está num ambiente escolar, aquele é o seu momento de dialogar, de trocar, de trazer novas experiências para as pessoas que estão ali, né? E os problemas a gente abdica. Então, separar os problemas é um ponto importante, que por vezes os professores têm dificuldade em fazer, em seguir. Bom, partindo dessa ideia de saúde mental, né, entendendo que saúde é um contexto muito amplo, então, como o colega colocou aqui, essa integração toda da mente, do corpo com o social, de fato, é complexa, né? Quando estamos saudáveis, né? A tendência, de fato, no mundo moderno, é que não estejamos saudáveis, né? Tantas intempéries aí que vão influenciar na nossa qualidade de vida. Mas se a gente começa a pensar que o biopsicossocial vão influenciar na qualidade das relações humanas, na harmonia, né? Nessa convivência social, a gente pensa também qual é a função da educação. A função da educação, e falando no contexto do jovem da licenciatura, ela é instruir ou educar? E aí a gente está saindo da perspectiva de ensino, a gente está falando em educação, né? Qual o papel do professor, qual o papel da educação emancipatória, da educação democrática, nesse âmbito, pensando não só os assuntos, os conteúdos tradicionais de ensino, mas também a qualidade desse aluno para recepcionar esses conceitos, esses conteúdos, né, esses fenômenos técnicos, científicos. E aí é o que a colega, a Clarice, coloca, né? A gente vive num contexto de fragilidades, de vulnerabilidades, mas até que ponto o professor está preparado para isso? Até que ponto o professor ele tem autoconhecimento das suas lacunas para conseguir ajudar nas lacunas do outro? Então, esse é um pensamento importante, né? Então, eu, às vezes, brinco com amigos meus de educação e falo, você está precisando de terapia. Não preciso não, porque eu faço meditação. Não, mas a terapia também é alternativa, entendeu? Porque todo mundo acha que está bom, que está saudável, né? E quando ele é sabatinado pelo outro, né? Então, hashtag, gente, terapia é muito bom, tá? Tô fazendo homenagem aos colegas aí, mas é verdade, né? Tanto bate-papo com um amigo, tanto conversar com os alunos, quanto a gente ter um acompanhamento técnico, isso é muito importante no mundo de hoje, em se tratando de saúde mental. E nesses movimentos, né, a gente começa a rever até questões da nossa prática, né, da nossa convivência com o outro e da nossa convivência no ambiente profissional. Então, partindo dessa ideia de educar e instruir, a gente começa a entender que a sensibilidade é muito importante. Os valores são importantes. Mas o que é um valor, filosoficamente falando, né? Isso vai depender do que o ser precisa, da carência desse ser. Né? Eu acho que a Vera Werneck traz muito bem esse ponto, quando ela diz que a ideia de valor vai oscilar, né? Então, é a questão da valoração e do valor. Então, assim, o quanto eu me dedico ao outro, isso é um valor também. Isso é um valor que tem a ver com as minhas experiências de vida, com a troca, né? Com o próprio equilíbrio emocional que as pessoas têm. Então, a tendência hoje, nesse mundo hipermediático, é a gente ser bombardeado toda hora. Então, até que ponto eu cuido da minha mente? Até que ponto eu tenho tempo de ver um filme sem olhar para o telefone? Até que ponto eu estou numa sala de aula, lecionando, conversando com os meus alunos, e eu estou no WhatsApp preocupado com a informação? Né? E aí eu estou resgatando de novo esse ponto, instruir e educar. Será que a gente não vive um momento de bombardeamento de informações, mas de pouco educação? Vou além, autoeducação. Em que momento a gente para e reflete nas nossas ideias, nas nossas práticas, e isso é bom para a gente, enquanto seres orientadores. Porque todo professor é um orientador. Ele orienta pessoas, né? Ele conduz pensamento, ideias. É a ideia da pedagogia, né? A condução do outro, né? A condução para um caminho, para uma ideia, né? Para um conjunto de pensamentos. E é quando eu chego na ideia de pensar saúde mental como? E aí eu vou trazer um pouquinho o meu campo, que é o campo de educação e drogas, né? Eu coordeno um grupo de formações para professores na Fundação CCIERJ, são o que a gente chama de
cursos de educação e drogas para professores, né? Então, a gente tem formações que falam desde como abordar cannabis em sala de aula, desde como abordar educação e drogas, né? Na perspectiva de redução de danos, drogas e alimentação, uso excessivo de medicamentos. Então, todas essas questões, né? E hoje, na pandemia, isso fica um pouco mais forte, né? Porque as pessoas se sentem enclausuradas, né? Outras convivendo uma com as outras em casa, e aí começa o conflito, né? O estresse, e aí para onde elas fogem, né? Por vezes elas fogem para produtos que vão relaxar de forma mais rápida, né? Algumas drogas, alguns psicoativos, né? Esse é o caminho dos nossos cursos. E aí, quando a gente pensa na saúde mental, é importante a gente pensar também no que a gente chama hoje de redução de danos, né? Porque se acredita também, não, para eu ter saúde, para eu estar com a mente tranquila, eu vou deixar de fazer isso. E aí isso acaba sendo, por vezes, mais doloroso do que você reconhecer que algumas atitudes elas podem ser trabalhadas de forma moderada. Então, eu ouço discursos, por exemplo, nossa, eu não vou mais usar o telefone, porque o telefone me estressa. A questão não é você deixar abdicar do telefone, é você saber o quanto você precisa do telefone, o momento que você vai usar o telefone e o momento que não é do telefone, né? Então, pode parecer clichê, mas você não vê um amigo há 2 anos, aí vai convidá-lo para um café, aí a primeira coisa que você pega é o seu telefone, né? Então, além de ser deselegante, a gente deixa de pensar no que é aquele momento, que cenário é esse que eu estou, né? E aí percebam que eu estou falando de um encontro informal entre amigos, mas será que a gente não consegue trazer esse mesmo cenário para a formação de professores para dentro da escola, né? Quantas vezes a gente não tenta educar o jovem, poxa, conversa mais, olha nos olhos, mas até que ponto a gente fala isso e quando a gente sai do cenário da escola a gente entra um outro personagem, porque você faz exatamente o contrário, né? Então, assim, são essas questões que eu quero trazer da saúde mental para a gente pensar que, acima de tudo, enquanto orientadores de jovens, nós temos que ser orientadores de nós mesmos, olhando essas mazelas, essas lacunas e repensando até que ponto você pode se autotrabalhar, né? Até que ponto você pode mitigar algumas ações. E aí eu gosto muito do conceito de redução de danos. Por quê? Porque ele vai num caminho que é diferente dessa abstinência, né, da abstenção, de você romper drasticamente com, não vou fazer isso. A gente pode fazer um pouquinho de cada coisa na vida, né? Contanto que seja dosado, contanto que seja reconhecido e contanto que isso faça parte da nossa qualidade enquanto seres humanos. Esse é um ponto importante, e eu tomo lá a ideia da Camille enquanto a importância de escolher um curso de licenciatura, né? Vocês que estão aqui têm um papel fundamental enquanto estudantes de licenciatura, porque amanhã vocês, né, dão continuidade a todo esse processo pedagógico e educam os jovens numa outra geração, né? É uma geração hipermediática, uma geração WhatsApp, né? Uma geração extremamente tecnológica. E como lidar com essas questões, né? Diferentes de 20 anos atrás, né? A gente vive um outro panorama, né? Um outro cenário educativo. Aí entra toda essa nuance, né, que eu trouxe da saúde mental. Em 2016, eu desenvolvi em uma escola estadual de São Gonçalo um projeto chamado Deseja, que antes ele se chamava Projeto E3, né? Troca de experiências com a EJA. Então, esse projeto surge no âmbito do ensino noturno. E nós fizemos uma pesquisa, eu, a Priscila Tamiasso, a Célia Souza, lá do FRJ, do Instituto de Química, e a gente conversou com alguns alunos, né, perguntando o que eles achavam sobre drogas. E ficamos surpresos, porque diferentes questões, né, biopsicossociais surgiram. E a gente teve uma ideia. A gente falou, falei, Priscila, que tal a gente partir desses contextos de vulnerabilidade, né, de sensibilidade desses jovens, e a gente falar de drogas com eles de uma outra perspectiva. Fugindo um pouco dessa ideia de interdição, né? Essa ideia repressora, de não pode, não, isso faz mal, isso vai matar. Não, vamos fugir desse pensamento. Porque, por vezes, o jovem ele é bem informado, né? O professor acha que o jovem não sabe, mas o jovem sabe muito,
Se quer aprender sobre drogas, converse com jovens. Porque mesmo que eles não sejam usuários, eles têm colegas. Então, eles estão extremamente atualizados aí, né? Porque eles estão conversando. Eles buscam a informação de várias fontes aí. E isso é interessante até para a gente confrontar essas informações, de onde essas informações vêm, né? E desenvolvemos em 2016 o projeto Deseja, de 2006 para 2017. Licença, Francisco, só para avisar que faltam 3 minutinhos, tá bom? Para fechar. Ok, graças. E aí, qual é a proposta do projeto Deseja, né? Deseja, verbo desejar, mas na realidade a sigla é outra, né? Deseja significa Drogas, Educação, Saúde e EJA. Então a gente percebeu que a gente poderia aproveitar o potencial desses alunos da escola noturna para conversar sobre drogas e sobre essas experiências de vida com os alunos do diurno, do vespertino, né? Alunos que eram mais jovens, mas que tinham menos experiências no âmbito profissional, né? No cotidiano, na formação de família. E a gente teve essa ideia, né? Esse projeto começou em 2016. Em princípio, ele era um pouco mais informativo, até que, né, conversando um pouco com as teorias, né, os pensamentos da educação popular, a gente resolveu mudar a perspectiva desse projeto de extensão. E a gente passou a ouvir mais os jovens e o que eles pensavam e quais os anseios deles, né? E uma situação que mexe comigo, que eu lembro até hoje, de 2017, a gente tem até um artigo que a gente cita essa fala, foi de uma aluna que ela tinha problemas de violência, né? Com o alcoolismo do pai. O pai era muito agressivo, inclusive havia se separado da mãe, e ele espancava a mãe, né? Batia na menina. E ela não queria conversar isso com ninguém, ela, né, achava isso desconfortante e tal. E num dia dessas intervenções, enquanto os alunos do ensino noturno faziam essa intervenção, a menina começou a chorar. Mas a garota chorava, gente, em prantos. E eu saía, porque eu não ficava na sala com eles, eu entrava para avaliar, olhava de fora. E essa menina chegou chorando. Ela não tinha com quem conversar. Ela se envergonhava, ela até tinha professores que ela era mais próxima, mas ela tinha vergonha de falar que o pai dela espancava a mãe. E aí coloco a questão para vocês. Olha esse cenário de vulnerabilidade como se instaura na escola, né? Quantas crianças, quantos adolescentes, por vezes querem falar, mas não sabem nem como e não sabem com quem contar, né? Então esse é um ponto interessante, né? Eu trago esse exemplo porque a partir dali a gente mudou a perspectiva do projeto. E a gente deu muito mais o poder de fala para esse aluno, né? O acolhimento que a Clarice coloca aí é importantíssimo, né? É a mesma perspectiva que a gente faz nos cursos de formação de professores, trazer o acolhimento, preparar o professor não só para ele ser modelo de uma ação, mas para ele ser modelo da sua autoação. Ou seja, ele se conhecer a sua prática para ele poder intervir. Porque senão ele repete, né? Ele reproduz modelos existentes. E ele não desenvolve uma ação pedagógica com base em um contexto diferente. Então, esse ponto da aluna foi interessante por quê? E aí fecho a minha fala nesse caminho. Até que ponto esses jovens são frágeis, são vulneráveis, e o professor que está ali numa turma de 20, 30 alunos, ele não tem noção de quem é vulnerável, de quem é sensível, de quem não é, de quantas pessoas passam por essas questões, né? E aí a gente vê, por exemplo, estatísticas de suicídio entre jovens, né? E o enclausuramento agora tem sido um fator também do jovem estar diretamente ali na mídia, ou seja, dentro de casa, sequer fala com os demais, e ele está totalmente vinculado a erros de distância ali daquela realidade, daquela micro-realidade, né? E como lidar com isso, né? Então, assim, eu coloco essa questão para a gente pensar, vocês futuros licenciandos, entrando na sala de aula, como é que fica essa questão? Será que eu me conheço para orientar pessoas? Né? Como eu posso conhecer o outro? Já que a gente tem uma grande perspectiva da LDB, que é a convivência harmoniosa entre as pessoas, né? Até que ponto a escola, né, ela se torna um cenário para uma convivência harmoniosa? Como fazer isso, né? Partindo desse biopsicossocial. Então, deixo essa questão aí para a gente pensar. E agradeço a Clarice e a Camille aí pelas ideias, né? Deixa ela falar, a ideia de vulnerabilidade ficou muito, muito boa, porque é exatamente onde a gente tenta trabalhar com esses jovens, né? Deixa que eles tragam as experiências para a gente exatamente fazer essa mediação, né? Porque o contexto são eles que conhecem, não é verdade? Outra excelente fala. Eu acho que essa mesa está sendo muito produtiva, todas as falas estão se conectando, tá incrível.
Eu só queria relembrar para vocês deixarem as perguntas. Agora a gente vai passar para o próximo palestrante e depois vai começar a rodada de perguntas. Então, muito obrigada, Francisco. Agora eu vou passar para o Leandro Pacheco. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a equipe que está organizando a Semana das Licenciaturas, na pessoa da Damires, Denise, Patrícia e Isabel, e cumprimentar meus colegas de mesa, Camille, Clarice e Francisco. Eu vou tentar dialogar com o que eles trouxeram, mas também pedir licença para falar um pouquinho de política pública. Eu venho de um campo, como a Isabel, quando ela me apresentou, não sei se foi a Isabel ou a Patrícia que falaram, né? Eu primeiro fui advogado antes de ser psicólogo e sempre trabalhei com questões de saúde mental de criança e adolescente. Então, esse é um tema que perpassa aí a minha prática já há mais de 10 anos. Quando a gente... Então, de onde eu falo? Assim, né? Hoje eu trabalho no IPUB, eu sou servidor da UFRJ, trabalho lá no campo da assistência, no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que é o CAPSI, que tem o nome de Carim, é o CAPSI Carim, e trabalho no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas de Saúde Mental, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado, onde a gente tem basicamente duas linhas de pesquisa, né? Uma com a linha de familiares, a sobrecarga do cuidado dos familiares, das pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente, né, ou com transtorno mental, e uma linha voltada para a saúde mental de crianças e adolescentes, pensando aí construção de redes, organização de política pública. O que é isso, saúde mental, quando a gente fala, né? Saúde mental, eu acho que até vou acabar respondendo uma pergunta que apareceu aí, é uma noção, é um conceito muito amplo, muito complexo. Ele pode dizer de um campo de conhecimento, multidisciplinar, de diferentes conhecimentos. Ele diz também, é uma noção que fala de um setor de atuação profissional, mas ele também é o que muita gente pensa primeiro, que é um estado pessoal. Né? Assim, então, saúde mental é uma noção aí que permeia muita coisa. Na política brasileira, né, a saúde mental, desde 2001, ela está organizada com o modelo de cuidado da atenção psicossocial, que é um modelo que vem em substituição ao modelo hospitalar, manicomial. Então, a atenção psicossocial ela é uma política que nasce no início do século XXI, aqui no Brasil, a partir da Lei 10.216, propondo que o cuidado em saúde mental ele deve se dar de maneira intersetorial, ou seja, considerando os diferentes setores. Então, não é só saúde mental, mas também educação, assistência, justiça, pensando na criança e no adolescente, né? O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Ela é comunitária, então eu levo em consideração onde essa pessoa vive, com quem ela vive, como ela leva a vida dela, onde ela gosta de morar, e por isso ela é territorial, né? E ela é democrática. A atenção psicossocial quanto política brasileira, ela só é possível num Estado democrático, num Estado em que as políticas sociais elas garantam algo para os sujeitos, e o que a gente vê, então, pelo menos lá no nosso núcleo de pesquisa, que é o NUPSAM, Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, a gente tem dito que isso está em desmonte desde 2016. Então, assim, né, a Camila trouxe um pouquinho das carências da escola pública, né, a Clarice sobre a saúde mental do universitário, o Francisco trouxe um pouquinho aí do papel, né, do professor, as exigências sobre o professor e a escola, e eu entendi que aqui na sala a gente tem pessoas aí da licenciatura que são, não sei se só das ciências sociais, mas que em algum momento poderá atuar na escola, seja a nível fundamental, ensino médio ou universitário, né? Assim, a escola, ela compõe a rede de cuidado em saúde mental, né? Quando a gente tem uma política intersetorial, a escola é um dos atores de cuidado. Né? Nessa pandemia, a pandemia revelou para a gente que a escola tem uma função social muito importante. E quando a gente pensa em criança e adolescente, que é o meu campo de trabalho, ela ficou muito claro a organização que a escola traz. E aí eu falo criança e adolescente, mas eu digo também dos alunos, né, universitários, porque a gente recebe alunos lá no NUPSAM de extensão, e a gente vê o quanto que os alunos estão perdidos.
E aí eles acordam tarde, né? Muitos de vocês, eu imagino, acordam tarde, e aí aquele texto que ficou para ler, vai ler depois, e aí vai dormir tarde, no outro dia vira uma bola de neve. E a gente tem feito algumas coisas que é minimamente dizer que se não fosse a pandemia, que horas você faria isso? Vamos colocar horário para despertar? Vamos organizar? Que hora que você vai acordar? Fazer as atividades? É meio que uma coisa de ajudar os alunos até organizarem ali, né, uma rotina. Então, assim, a escola tem uma função muito importante na organização da rotina e, por isso, então, um papel aí na saúde mental super importante. A gente defende no NUPSAM que a escola ela não deve ser aberta nesse momento da pandemia. A gente deve manter o distanciamento social, mas que a escola deve se fazer presente na vida de todo mundo. Por quê? Porque a escola é o local em que você tem as primeiras vivências, que é isso que, né, o Francisco estava trazendo, eu acho, um pouco, né, do papel das primeiras vivências para as crianças, para os adolescentes, mas para os jovens, daquilo que você vai enfrentar na vida, né, adulta, profissional lá na frente. Então, é necessário que a escola se faça presente com a oferta de vínculo, e aí a gente tem feito alguns trabalhos lá no NUPSAM com as escolas, pensando estratégias de como que a escola pode estar presente na vida, né, dos alunos. E aí entram aí todos os nossos aprendizados com a questão do online, das atividades que estão sendo propostas, né, à distância. A gente tem feito um debate para saber isso que está sendo proposto é aula, né? Assim, isso é aula. Não sei, eu prefiro dizer que a gente tem atividades online para manutenção de vínculo, para que a gente possa pensar o que que vai ser a educação pós tudo isso que a gente está vivendo. O tema da promoção de saúde mental é um tema que nos atravessa lá no NUPSAM e que a gente tem visto que papel da escola estar junto dessa rede multiprofissional. Só que eu acho que a escola, né, ela não dá conta das questões subjetivas que aparecem sozinha. E nem pode dar conta disso. Nem é uma exigência do tipo, ela não dá conta e deveria dar conta. Não, ela não dá conta porque isso não é possível de ser feito sozinho. Isso tem que ser feito em conjunto com os trabalhadores da saúde. Por isso a questão, né, eu acho que teve um comentário aqui, né, da Denise dizendo, né, ambientes que devem ter por base uma perspectiva multidisciplinar e políticas públicas intersetoriais. A escola deve integrar essa rede, seja ela da creche, que foi o meu tema de estudo no mestrado, seja ela lá a universidade, porque onde a gente tem aí as questões que permeiam muito, que foi um pouco do que a Clarice trouxe, né? É momento em que também muito do sofrimento psíquico e às vezes muitos dos transtornos vêm à tona, né, nesse momento aí de vida de sobrecarga. Então, não é sozinha que ela vai dar conta dessas questões, é em colaboração. Então, a gente propõe que a ideia de um cuidado que se dá de maneira colaborativa e que isso é difícil porque você precisa estar, né, junto, em que não é só fazer o encaminhamento do estudante, do aluno para a saúde mental, mas é trabalhar se corresponsabilizando nesse cuidado. É na escola que muitos de nós tivemos os nossos adultos de referência, né? Quem não lembra de um professor que fez a diferença na sua vida? Então, esse papel do professor, ele é muito importante, mas ele não pode virar uma exigência para o professor. O professor não tem que carregar isso como uma exigência de fazer, né? Ele precisa contar com a nossa ajuda. Então, também alguém colocou uma pergunta que acho que me ajuda aqui, que foi, né? Se vocês deviam ter mais aulas de psicologia, eu acho que não. Eu acho que vocês deviam ter um psicólogo que pudesse trabalhar junto com vocês na perspectiva colaborativa para que a saúde mental possa se dar na escola, a promoção de saúde mental possa se dar de uma maneira não patologizante, não medicalizante, em que a gente possa cuidar das questões que aparecem, mas no ambiente escolar, sem precisar encaminhar, sem precisar tornar isso, né, um diagnóstico. Eu não poderia deixar de dizer, né, assim, no que a gente está falando aqui, sobre, né, no 1º de outubro, o decreto 10.502,
em que o nosso presidente ele desmonta, né, a política pública de educação especial, ele faz um retrocesso aí de 30 anos, né, em que você tem, com o argumento de que as famílias devem escolher se elas querem ou não que os filhos estudem né, em escolas especiais, ele desmonta uma política que desde 2009 aqui no Brasil diz que todos têm direito à educação inclusiva, né, a conviver com a diferença e que os estudantes, tenham eles as deficiências que tiverem, devem conviver uns com os outros e que o trabalho do professor, muitas vezes, vai ser o de contar com a ajuda para que o conteúdo seja adaptado, para que a proposta também possa incluir aquele aluno. Infelizmente, né, o decreto né, do dia 1º de outubro está aí, está no debate do momento sobre educação, né, educação especial, porque quando ele diz, usando os nossos conceitos da saúde mental, usando as nossas palavras, para desdizer aquilo que a gente diz, ele diz, então, que é direito das famílias escolherem onde elas querem que os seus filhos estudem. Ora, se eu tenho uma criança, um filho, ou se eu mesmo sou uma pessoa com deficiência, vou querer estar junto com outras pessoas, será que a hora que eu chegar lá, eles vão me dar o direito de escolha? Eles vão dizer, olha, por que você não procura aquela escola, que ela vai estar muito mais bem preparada? A gente não tem mais a obrigatoriedade, né, de trabalhar com a mediação, aquilo que a Camila estava trazendo. Então, esse decreto ele é capacitista, ele é excludente, ele segrega. E eu acho que a gente precisa muito estar no debate juntos, né? A saúde mental, né, ela é muito ampla, ela é muito complexa, e a gente precisa estar nesse debate junto com vocês, assim. Quando, né, fizeram esse convite para que a gente pudesse estar aqui, né, alguém do Nupção pudesse estar aqui com vocês conversando sobre saúde mental no cotidiano escolar, passaram várias coisas na minha cabeça do que eu pudesse falar, e aí eu também, como o Francisco falou, né, a gente vai escutando o que os outros vão dizendo e a gente vai pensando no que trazer. E eu queria só para finalizar, eu acho que a gente pode ter um debate aí importante, mas é dizer que a gente tem pensado que a escola é um local privilegiado de promoção de saúde mental. E quando a gente diz isso, a gente diz que a gente convoca, na verdade, os trabalhadores do campo da atenção psicossocial para que eles se aproximem da escola, para que eles estejam mais próximos da escola, para que, por exemplo, o gerente, né, lá da unidade básica de saúde, que aqui no Rio a gente chama de clínica da família, ele conheça o diretor da escola, para que eles possam ter atividades, para que eles possam ter propostas em comum, né, trabalharem muito afinados, porque depois dessa pandemia, o que a gente vai ter de casos de saúde mental, a gente não tem noção, né, do que vai aparecer. Mas aqui, por que eu estou dizendo isso? Que a gente tem mantido, né, a gente tem um projeto de pesquisa e extensão lá, então a gente tem alunos de extensão junto com a gente. Eu trabalho fazendo atividades numa creche e numa escola, do 1º e 2º segmentos. Tenho colegas trabalhando em outros. E a gente tem discutido muito com os professores, assim, né, qual o papel deles com essas famílias e com esses alunos na manutenção do vínculo, de como trabalhar as questões que aparecem, porque é na escola onde aparece, por exemplo, né, as primeiras manifestações da violência doméstica, é na escola em que a gente tem as primeiras manifestações, muitas vezes, das questões de saúde mental, e os professores se sentem muito sobrecarregados. Então, é uma convocação que a gente tem feito a nós, trabalhadores do campo da extensão psicossocial, para estar próximo de vocês, trabalhadores da educação, para que a gente possa tornar a escola um ambiente promotor de saúde mental. Porque, se resgatando a nossa política, né, que vem em desmonte, né, a gente pode dar em outro debate para falar sobre isso, a gente resgatando a nossa política intersetorial, territorial e democrática, o cuidado às pessoas que precisam de cuidado de saúde mental, ela deve se dar no cotidiano de vida delas. Então, é também na escola um lugar de cuidado. Né? Que a escola possa ser um lugar de cuidado e não um lugar de exclusão, como vem esse decreto recente propondo.
enfim, poderia falar aqui muitas coisas, mas eu acho que a gente pode abrir para o debate. Eu não consegui acompanhar aqui, porque foi surgindo muitos comentários aqui no chat, mas alguém pode me ajudar a ler. Quando a gente está escutando, é mais fácil acompanhar o chat. Enfim, obrigado. Estava sem áudio. Muito obrigada, Leandro. Acho que todas as falas foram muito importantes, todas se amarraram muito bem. Então, assim, trouxeram elementos muito importantes, a questão da vulnerabilidade, a questão do papel do professor. Eu acho que foi muito importante essa mesa. Então, agora eu vou abrir para as perguntas.